Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui. Estamos aí na quinta-feira, já indo para a parte final da semana. E ontem à noite nós ainda falamos de Elias, falamos de depressão, na verdade, mais voltado para ansiedade e tristeza profunda. A gente não chegou a falar necessariamente sobre depressão, mas entendemos que ansiedade, a tristeza que bate na vida da pessoa, isso mexe muito com as emoções e acaba levando a algumas consequências trágicas, né? Dentre elas a depressão, síndromes. Então a gente iniciou a semana, falou na parte da manhã algumas coisas, impaciência, 2 dias, e também a ansiedade, um pouquinho de ansiedade, tristeza, a gente falou ontem na parte da manhã e à noite. E hoje eu fiquei pensando para hoje, né, para o tema de hoje, o que a gente poderia falar? Porque como a gente viu a grandeza de Deus e a glória do Senhor, e viu que o Senhor age conosco através da grandeza dele, né, mostrando a glória dele, para a gente ver que os problemas que nos afligem são muito pequenos, podem ser grandes para nós, mas se a gente tem intimidade com Deus, a gente pode chegar ao trono de graça e mostrar aos nossos problemas a grandeza do nosso Deus. Ou seja, o Senhor tenta transmitir para nós confiança no seu poderoso, na sua poderosa glória. E também ele nos chama a trabalhar novamente, a fazer aquilo que mais a gente gosta, porque todos nós trabalhamos, fazemos alguma coisa. Mas daquilo que a gente faz, existe algo que mais a gente se identifica no que a gente está fazendo. Então, você no seu trabalho, você na sua escola, se você estuda, sempre tem alguma coisa que você gosta mais. E Elias, a característica principal de um profeta é, além de falar de Deus, é ungir pessoas em nome do Senhor. Foi isso que Samuel fez, por exemplo, com Saul, com o rei Davi, né? Na verdade, ainda não era rei, mas ele foi à casa de Jessé. E Deus, quando mostrou a grandeza para Elias, e Elias ainda continuou dizendo, olha só, estava eu, fiquei sozinho. Antes de Deus falar para Elias que ainda tinha outros 7.000 que eram como Elias, que não se dobraram ao mal, Deus ainda revela a Elias e diz assim, olha, você vai fazer para mim, vai ungir o rei da Síria, vai ungir o rei de Israel e vai ungir um profeta. E, obviamente, no original não está assim, ungir Eliseu para te substituir. Mas, obviamente, ele era o profeta, né, que cuidava ali de Israel. Quando Deus está pedindo para ungir um outro profeta, você entende, e com certeza eu entenderia, porque o sentido é esse, você ungir alguém. Alguém para quê? Alguém para substituir. Não, talvez Deus, com o passar do tempo, mostrou, porque tanto Elias, quanto Eliseu, quanto todos os outros profetas da escola ali dos profetas, dos servos dos profetas, sabiam que era o tempo de Deus tomar Elias. Assim que diz a Bíblia, se você continuar lendo a história. Então chegou um tempo que Elias estava já pronto para subir aos céus. E como Elias se aprontou através disso, e através de algo que nos dias de hoje tem diminuído, que é sobre o amor. Hoje nós vamos falar sobre o amor para as famílias, em busca do amor para as famílias. Quando a gente lê nesses últimos dias, a gente vê que a maldade tem crescido muito no meio das famílias, no meio da sociedade. E o amor, o sentimento mais sublime que existe, tem desaparecido. Como é que está a sua vida hoje? Você ainda está com as lutas e as dificuldades? Com certeza, eu também tenho as minhas lutas e dificuldades. Mas e o amor? Feche seus olhos, nós vamos fazer uma palavra de oração e nós vamos ler o texto de Coríntios, capítulo 13. Mas antes a gente vai ler uma outra
parte que fala também sobre o amor, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos muito a Ti, estamos aí iniciando a quinta-feira, já próximo do fim de semana. Durante essa semana, Senhor, que falamos de família, sentimentos e emoções, a gente falou muito de impaciência, porque nós seres humanos somos impacientes e muitas vezes a gente não se preocupa em melhorar isso. Também falamos de ansiedade, de tristeza profunda e muitas vezes a gente está em agonia como o teu servo Elias ficou naqueles momentos. Apesar dele ter passado uma pressão muito maior do que nós passamos hoje, a nossa mente, a nossa composição física parece que está mais fraca do que naquela época. E agora, Senhor, estamos te pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para buscarmos o sentimento mais sublime e importante que possa existir e que o Senhor deixou à humanidade, que é o amor. A gente sabe que o Senhor, a sua essência é o amor. Por isso, nos ajude a buscar a Ti, Senhor, e que este amor a gente consiga no nosso coração para a gente levar as nossas famílias e os nossos familiares. Abra nossa mente e o coração para a mensagem de hoje, em nome de Jesus, amém. Queridos, um bom dia, né? A gente acabou falando, fez a oração, mas um bom dia a todos, que a graça e a paz esteja com vocês, tá bom? Esteja comigo também. O dia aqui está com nevoeiro, não vou dizer que está nublado, mas acho que a cerração desceu, né? A nuvem desceu. É difícil falar que tem cerração em Colatina, né? Quem conhece Colatina sabe que é uma cidade bem quente, bem assim, o sol bem forte e está bem fechado. Eu olho assim, eu estou no prédio e eu vejo do outro lado assim, nuvens mesmo, sabe? Uma cerração desceu mesmo. Então tá um clima ameno, tá bom? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 24. Eu quero ler um texto de Jesus falando dos últimos dias e depois eu quero ler Coríntios, capítulo 13. Olha só, Mateus, capítulo 24, verso 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O contexto aqui está falando da igreja. Não está falando do mundo, porque o amor do mundo não existe. Não existe amor no mundo. Existe maldade. Mas do povo de Deus, no tempo do fim, o amor se esfriaria. É por isso que cada vez mais nós estamos impacientes, nós estamos briguentos, nós temos raiva, nós estamos com raivas e tal. Os sentimentos estão mais aflorados. Eu estou dizendo que é algo normal, mas a gente precisa voltar. Note que quando a gente começa a falar de amor, o primeiro conselho a uma igreja em Apocalipse é: volte ao seu primeiro amor. Todos nós, cristãos, quando conhecemos a palavra de Deus, a gente sente aquele amor à palavra de Deus. Aquele amor às coisas de Deus, sabe? Aquela vontade de fazer a vontade do Senhor, porque a gente tem aquele primeiro amor. Só que com o passar do tempo, as lutas, dificuldade, a solidão, muitas vezes, faz com que a gente vá esfriando este amor. É igual, por exemplo, eu vejo meu filho, né? Eu sou bem mais velho do que o meu filho. Meu filho está crescendo. E em muitas coisas que ele faz, a gente olha assim e fala assim, ele faz porque ele ainda é inocente. Que bom que ele seja inocente. A gente que perdeu a inocência, e muitas vezes a gente perde a inocência, eu e você, pelos traumas da vida, isso é ruim, queridos. Quem dera se fôssemos sempre inocentes. Sempre sem saber do mal, porque toda vez que a gente prova da ciência do bem e do mal, da árvore, a gente é corrompido pelo mal. É por isso que muitos jovens nunca usaram os vícios, né, drogas e cigarro, não sabem o que é. E aí insiste, aí quando toma ou experimenta, aí começa a entrar numa tristeza, numa desgraça, porque literalmente é isso que acontece. E às vezes até pessoas da igreja acabam entrando no mundo dos vícios. Uma pessoa que nunca traiu ninguém e aí trai
fica primeiro angustiado porque deu errado, mas aí começa a pensar nos sentimentos que aconteceu e aí começa a se programar para fazer isso, porque é um vício também. Note, queridos, que o que eu estou falando tem a ver com o amor ou a falta do amor. E eu quero ler com vocês agora o texto, né, de Coríntios, capítulo 13, e a gente vai fazer essa parte, porque o Coríntios capítulo 13 tem aí pelo menos 13 versos, não é grande, mas eu gosto de ler, explicar, falar. Procurei aqui, eu tenho dicionário, né, nas línguas aqui originais, e eu gosto de estudar. Eu gosto de passar para os meus irmãos, para a igreja, aquilo que eu aprendo. Eu não gosto de passar simplesmente o que eu recebi, né? Ah, está aqui uma mensagem, pastor, tem aqui um livro de estudos, tem aqui um sermonário. Então, mesmo que a gente receba, tem semanas e semanas de oração, vamos dizer assim, praticamente cada mês a gente tem uma semana especial e a gente recebe um sermonário. E muitas vezes, quando a gente vai fazer sermonário, eu não simplesmente pego aquilo ali e leio. Eu tento assimilar, tento trazer para mim, tento entender aquilo ali para poder passar. Pelo menos esse é o meu jeito, né, de fazer as coisas. E é por isso que a gente acaba, sem querer, falando alguma coisinha a mais, porque a gente é como se usasse para a gente. Então, se está servindo para mim, é aquilo que eu posso falar para você. Eu não posso falar para você aquilo que, sabe, eu posso ler e fazer um bom discurso, mas quando é do nosso coração, quando passa, quando mexe conosco, é diferente. Eu acho que o irmão, a irmã, a pessoa que ouve a mensagem, consegue sentir aquilo que a gente está querendo passar. Então, a gente vai dividir em duas partes, porque hoje eu vou ler até o verso 6, e eu quero ler algumas coisas, porque a Bíblia fala do amor, o dom supremo. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 12, você vê Paulo falando de dons. Todos os tipos de dons dentro da igreja. E, obviamente, dentro das famílias da igreja. Né? Eu tenho uma família, minha família é da igreja. Talvez você tenha uma família, a sua família seja parte da igreja, parte não da igreja. Às vezes você sozinho é da igreja, mas todos nós temos dons. E esses dons nos ajudam a nos relacionar com os nossos semelhantes, seja da nossa família, do nosso emprego, trabalho, igreja, quando você frequenta. No verso final do capítulo 12, para entrar no capítulo 13, diz assim: entretanto, 1 Coríntios 12, 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo está dizendo para a gente procurar com zelo. O que é zelo? Procurar com intensidade, com amor, com dedicação, o melhor dos dons, os melhores dons. E aí Paulo diz, eu passo a mostrar um caminho excelente, sobremodo excelente. E aí ele começa a falar do amor, ou seja, de todos os dons que possam existir na face da terra, o dom mais importante é o amor. O amor, lógico, Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, está falando do amor de Deus para conosco. Mas quando temos este amor, ou quando conhecemos a Deus, este relacionamento, porque Deus é amor, porque esse relacionamento que a gente tem com Ele faz com que o amor dele brote em nosso coração. E aí a gente passa amor para os outros. Ok? Muitas vezes as brigas acontecem, brigas entre casais, briga de família, briga entre irmãos, briga na igreja, quando eu falo irmãos, irmãos de sangue e irmãos de igreja também, por causa da falta do amor, ou por algum momento entrou o desespero. Então eu quero ler com vocês o seguinte, aí Paulo começa a falar do amor, e ele diz assim, lembra que Jesus disse? O amor de muitos se esfriaria, e aí se esfriar vai ficar impaciente, briga e outras coisas mais. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Aqui a gente percebe o seguinte, Paulo está falando de um dom. Ele começa a falar nos primeiros 6 versos, dons, vários dons, tá? Ele compara o dom de sem amor. Então, o primeiro dom que ele fala é a língua dos anjos e dos homens. Ele está falando dos dons de línguas.
Ainda que ele tivesse, ainda que nós tivéssemos o dom de línguas, e o dom de línguas aqui, a palavra língua é língua inteligível, tá? É língua, é glossa, que o outro idioma, ou seja, ainda que eu fale espanhol, grego, português, inglês, a Bíblia é aramaico, hebraico e grego. Ainda que eu falasse tudo isso, tivesse, e outra, falasse a língua dos anjos, que é a língua celestial. Como é que é a língua dos anjos? É só quem teve visão do céu. Eu e você, nós não temos. E o Espírito Santo não vai falar para mim, para eu falar a língua dos anjos, se eu nunca fui no céu, ou se eu nunca tive a visão do céu. Paulo fala em algum momento na frente que ele foi ao céu. Conheço um homem que foi até o céu. Fala assim. Está falando dele. Então, e ele fala que ele ouve a língua dos anjos, ele ouve as coisas lá nos céus, mas ele diz que ele não almeja, ele não tem, vamos dizer assim, ele falou assim que ele não fala aquela língua. Por quê? Porque não dá para falar. A língua dos anjos são os anjos. Ora, eu falo no meu idioma e o anjo me entende. Para que eu vou aprender ou tentar dizer que eu estou falando a língua dos anjos? Para eu falar com os anjos? Se eu estou falando, imagine, eu no meio da igreja querendo falar aos anjos. Não é o inverso? Não é os anjos que tem que falar comigo? Não é eu que tenho que falar com os anjos. Pelo contrário, eu tenho que pedir misericórdia e pedir ajuda. Então, note que hoje as pessoas estão buscando o dom disso e daquilo. Então, Paulo diz, ainda que eu tivesse o dom de falar aos homens, os idiomas, e ainda que eu tivesse a capacidade de falar aos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze. Mas não é bronze no original, não. É vaso oco de bronze. Mas não tem como o tradutor escrever tanta coisa. Então, ele traduz para bronze, um pedaço de bronze. Mas o sentido é um vaso oco, ou seja, você seria oco por dentro. Você pode ter o dom de línguas, mas se não tiver o amor, e este amor é o amor ágape, é o amor que se entrega, é o amor que se doa em relação a alguém, tá? Não é, existe no grego pelo menos 3 amores. O amor eros, que é o amor marido e mulher, daí vem a palavra erótico, só que, infelizmente, essa palavra está pervertida nos dias de hoje, existe muita promiscuidade por causa deste amor sexual, era o amor que seria dedicado a marido e mulher foi pervertido, então amor eros, o amor filéu, a amizade, né? A gente traduz mais como amizade. Eu tenho um grande amigo, normalmente um homem, né? Falando para outro, não fala eu te amo, fala, ele é meu amigo, dificilmente fala eu te amo, mas é esse amor de amizade, tá? De amigos mesmo, amigos mais chegados que é o irmão, filéu. E o amor ágape, que é um amor mais sublime, é um amor que você faz em prol de alguém, faz sem esperar, que muitas vezes a gente fala como mãe, o amor de mãe, que faz as coisas sem você esperar em troca necessariamente. A mãe faz as coisas para nós, não é isso? Faz comida, cuida da gente, e não fica jogando muitas vezes na cara. A minha joga, a minha fala. Fala normalmente, eu já vi muitos pais falando assim, quando os filhos cobram do pai, pai, eu faço isso pro senhor, e o senhor não me dá nada, aí filho, vamos botar no papel? Olha, mamãe faz isso, papai faz isso, papai, credo, não é assim que às vezes a gente fala? Mas, quando a gente percebe aqui, ainda que a gente tenha a língua dos anjos, se não tiver amor, seremos como um bronze, um oco, um objeto, um vaso oco, que soa, que faz barulho. Você bate numa peça de bronze, ele faz o barulho e depois desaparece. Ou como um símbolo, que seria um prato, aqueles pratos que saem som musical, o símbolo que retine, que soa, né? Você pega um prato, bate no outro, produz ali o som musical, seria isso. Ou seja, a gente faz as coisas de Deus e ao mesmo tempo, desaparece. Se a gente não tiver amor, mesmo que a gente fale as coisas de Deus, isso vai desaparecer facilmente. Verso 2 diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar, está falando de outro dom,
Ele começa com os dons que a gente considera da igreja os mais importantes. Você não tem isso hoje na maioria das igrejas cristãs? A maioria procura dom de profetizar e a maioria procura dom de língua. São os dois maiores dons. Deus me revelou, Deus isso, Deus aquilo. Se não tiver amor, esse é o dom que a gente deve procurar. Procurar com zelo os melhores dons, mas vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ou seja, mais do que eu saber falar em línguas, mais do que eu pedir que o Espírito do Senhor me ensine a falar em línguas ou falar a língua do céu, a língua dos anjos, a língua do céu. Um dia eu vou saber, um dia você também, porque a gente almeja ir para o céu. Mas a gente está aqui na terra, então a língua que a gente precisa saber, meus queridos, é aqui. Eu não tenho que saber a língua do céu, ainda não fui para lá. Queria, mas eu ainda não fui, você ainda não foi. Nós estamos aqui ainda neste mundo mal. Então, vamos aprender esta língua aqui e nesta língua falar do amor de Deus a toda a criatura, para aí sim vir o fim e a gente poder ir para o céu e a gente falar a língua dos céus. Então, agora ele está dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer os mistérios. Essa palavra mistérios é segredos, conhecer todos os segredos religiosos. E tem a ver com sonhos, ou seja, ainda que eu tenha o dom de profetizar e o dom de sonhos e visões. Porque através dos sonhos e das visões é que os profetas descobrem o quê? Os mistérios de Deus. Não é assim que a gente vê lá no Antigo Testamento, Daniel e outros tendo sonhos e visões? Então, Paulo aqui está dizendo, ainda que eu tenha agora o dom de profetizar, ainda que eu seja um profeta, ainda que eu tenha sonhos, e ele continua, ainda que eu tenha toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de, essa ciência é literalmente palavra de sabedoria. Quando você vai em Coríntios capítulo 12, verso 8, diz assim, porque é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, ciência, sabedoria. No momento certo, falar aquela palavra, sabe, que numa discussão, num conflito, falou, acabou. Realmente o pastor está certo. Quantos pastores têm sido usados pelo Espírito Santo para falar uma palavra de sabedoria no momento certo? Às vezes, numa reunião ali, está todo mundo procurando uma resposta e não consegue, aí vem alguém iluminado ali por Deus e fala uma palavra de sabedoria e todo mundo entende que é o melhor momento. Não, vamos fazer isso. José teve aquela palavra de sabedoria e falou a Faraó. Ele teve o sonho, ele teve a visão e ele deu o conselho. Daniel, a mesma coisa, teve o sonho do rei Nabucodonosor, falou ao rei, e o rei viu que ele tinha a palavra de sabedoria e colocou ele como um dos oficiais. Palavra de sabedoria. Então ele está dizendo, ainda que eu tenha dom de profetizar, ainda que eu tenha o dom de sonhos, de conhecer os mistérios de Deus, olha só, os mistérios que Deus está revelando. Quem não quer conhecer isso? Gente da igreja, quem não quer? Eu quero. Com certeza eu quero. Com certeza você estaria buscando isso. E note que eu estou falando coisas só de igreja. Mas percebe que Jesus está dizendo que nos últimos dias isso estaria esfriando. E ainda que eu tenha fé, a palavra de sabedoria e fé a ponto de mudar as montanhas, transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ou seja, literalmente ninguém existe. Se eu tiver dom de língua, se eu tiver dom de profetizar, se eu tiver tudo, mas se eu não tiver amor, é como se eu não existisse. É como se você não existisse. Percebe que tem muitas famílias, muitos familiares que estão vivendo como se não existissem. Por isso que depois acabam pedindo a morte. Por isso que depois entram em desespero profundo e as síndromes aparecem. É lógico, porque a maldade tem crescido. A maldade das pessoas, queridos. Imagine eu como pastor perseguindo pessoas, falando, judiando das pessoas, falando que não vão para o céu, causando medo no coração delas. Sabe? Em alguns momentos, essas pessoas não vão suportar a carga emocional e podem
e podem se destruírem como Elias. E só não foram destruídos, Elias só não foi destruído porque Deus teve misericórdia, porque ele pediu a morte. Mas Deus restaurou Elias e destruiu quem? Jezabel. Sabe, quando a gente faz um mal para o próximo e as pessoas entram em síndromes, em pânico, sabe, síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo, e muitas vezes motivado por pessoas ruins, motivado não, né, foram perseguidos por pessoas ruins, Deus vai livrar essa pessoa no momento certo, mas vai condenar estes que fizeram essa maldade. Eu quero ir para a parte final, porque Paulo ainda continua, ainda que eu tenha, verso 3, distribua os bens, dá as coisas aos pobres. Queime o corpo. Essa expressão queimar é literalmente queimar em sacrifício, ou seja, ainda que ele se ofereça como um sacrifício a Deus, se não tiver amor, mais uma vez a mesma coisa, nada disso vai... Ele muda a palavra, ele bota assim, vantajoso. Ou seja, isso não vai ser aproveitado. Será apenas um pedaço de carne sendo queimado. Literalmente é isso. Não vai ser vantajoso, não vai ser eficaz. Sabe por quê? Porque o amor é paciente. Ó, quem é impaciente, está faltando amor, queridos. E é verdade, quando a gente perde a paciência, não é porque faltou o amor, porque quando a gente está com amor no coração, a gente está mais calmo. Porque a palavra paciente é literalmente aquele que tem bom ânimo, persevera na paciência. Ó, persevera na paciência. Então, queridos, quando a gente se exaspera e pá, fala, eu falei mesmo, porque eu sou assim. É benigno, sabe o que é benigno? É usar de bondade. O amor, ele, além de ser paciente, ele é paciente. Você quer ver uma coisa? Um casal de namorados marcou o encontro, o primeiro encontro, aí faz tudo para não dar certo, e aí tá ali agoniado, porque alguém chegou atrasado e tal, mas na hora que chega, oh, amor da minha vida, ai, desculpa pelo atraso, não se preocupe, sabe por quê? O amor, ó, tá transbordando o amor. Depois que casa, misericórdia. Que coisa, eu tô olhando aqui pro relógio, hein? Cadê o horário? Era para ter chegado, porque você não tem vergonha. Não é assim? O antes tinha vergonha. Eu acho que o sem vergonha é o que acabou de falar. Não é o que chegou atrasado, porque ele chegava atrasado no início. E quando chegava atrasado no início, pode sim, meu amor. Não vamos, sabe? Aí depois de casado, o indivíduo continua fazendo a mesma coisa. Agora, você chega atrasado, e isso, sabe? É paciente, é benigno, age de bondade. O amor não arde em ciúme, literalmente ferve de ciúme. Aonde você foi? Hein? Por que você está chegando atrasado? Já viu isso? Já viu no relacionamento isso? Não é só marido e mulher, não. Tem que ter confiança, mas o amor, a falta do amor arde em ciúme. Falta paciência, falta isso e falta aquilo. E aí continua, né? Não se ufana. Essa palavra se ufana é exaltação própria, se gabar-se. Eu sou. O eu sou, queridos, é Deus. Nós não somos nada. Nós somos trapos de imundície. É isso que nós somos. Tá? Não se ensoberbece. Essa palavra, assim, porque assim, o se ufana é se gabar. Mas esse se gabar é momentos. Momentos que você fez um bom trabalho, alguém te elogia e você diz, eu sei, obrigado, aplausos. Já viu essas pessoas? Aplausos. É o se ufanar. Agora, ensoberbecer é pior, já está se tornando algo natural. É a pessoa literalmente arrogante. Ela já não é momentos, ela já está transformando em algo natural a arrogância. O amor não é arrogante.
Nunca o amor é arrogante. O amor não se conduz inconvenientemente. Sabe o que é se conduzir inconvenientemente? É indecente, obsceno. O verdadeiro amor nunca vai te pedir coisas obscenas. Ah, pastor, mas... irmão, não se conduz inconvenientemente. No original não é obsceno. Amor verdadeiro. Ah, se você me ama, faz isso. Não, isso não é amor. Não é amor. É qualquer coisa do mal. Não é amor, tá ok? Então, não procure os seus interesses. E esses seus próprios interesses é literalmente, eu tô aqui para me fazer feliz. É assim que o mundo fala. Eu tô aqui para me fazer feliz. Não tá não. Você está aqui para buscar a felicidade de outro. E quando você faz a felicidade do outro, você é agraciado com a felicidade. E aí continua, e eu termino dizendo, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Esse se exaspera justamente é queixar-se de raiva, sabe? Não leva, ressente do mal, não leva em conta as ações desagradáveis. Note que eu não estou falando ignorar, mas na hora que a pessoa vem falar com você, olha, me perdoe, não, já está perdoado. Quando você ama alguém, você perdoa antes dela pedir perdão. É isso que o texto está querendo dizer. Não se ressente do mal. Quando você não ama, você guarda, você fica. Até a pessoa, ela tem que vir me pedir desculpa. Eu vou ver se eu vou perdoar. Já viu isso? Eu vou ver. Vai ver o quê? Você não vê nada. Quem perdoa é Deus. Agora, se você tem Deus no seu coração, você vai perdoar, com certeza. Se você não perdoa, não tem Deus. Simples. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não se alegra com a injustiça. Já viu gente se alegrando com as coisas erradas que está acontecendo? Bem feito, isso mesmo, tinha que aprender. Tá, o amor não se alegra assim, mas se regozija, compartilha com a verdade. Ou seja, aconteceu algo de bom, você compartilha. Estamos terminando este primeiro momento, falando de amor. Poderíamos falar mais tempo, mas a gente tem um dia, né? Eu sei que os irmãos também têm, e às vezes o tempo faz com que a gente não consiga assistir toda a mensagem, e eu gostaria que você assistisse essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Compartilhe com quantas pessoas você ama. Você ama pessoas? Compartilhe. Sabe por quê? Porque o amor está esfriando. Nós precisamos buscar o amor, porque com o amor de Deus no nosso coração, o mundo vai ser melhor. E se este mundo não puder ser melhor, Deus vai transformar este mundo num novo mundo e nós estaremos neste novo mundo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, a mensagem de hoje tem a ver com o amor, em busca do amor para as famílias, a primeira parte. Nos ajude a buscarmos esse amor. Falamos, Senhor, aí em torno de 30 minutos, mas que esta mensagem seja compartilhada com o maior número de pessoas possíveis, porque o amor é o dom do Senhor. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção. Em nome de Jesus, amém.